Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, Josias, Sakamoto. Prazer Bom estar dia. com vocês. O governador tem alguma responsabilidade nisso, o coronel? Porque a gente vê essa situação, né? Agora ele dizendo que a polícia está errada, mas o entendimento às vezes que se dá é de que no início da sua gestão foi dado um recado claro, talvez, para que a polícia fosse muito forte e atuante e de repente tenha atuado dessa maneira. Há alguma responsabilidade do governador nesse aumento absurdo de mortes provocadas por policiais militares? Olha, Fabiola, a polícia é um braço armado do Estado. Ela não pertence aos policiais, não é autônoma, ela é, naturalmente, administrada pela uma secretaria especializada, Secretaria da Segurança Pública, mas a política de segurança pública é do governo do Estado. É sempre importante reenfatizar isso, porque a polícia representa o máximo de força que o Estado é capaz de fazer, claro, para a proteção da sociedade, dos seus cidadãos. Eu estou há mais de 60 anos vinculado à polícia, entrei na PM, nem era PM, era Força Pública, em 1963. Eu peguei desde o Adhemar de Barro, todos os governadores, os governos militares, e eu vi os vários momentos que a polícia era mais assertiva, mais violenta, mais letal, até alguns momentos que ela veio se entendendo como uma entidade, uma instituição de proteção da sociedade, não de ameaça aos membros da sociedade. Nós tivemos, no passado não muito distante, dois episódios que marcaram uma virada da PM, foi uma saída definitiva, quase definitiva, dos governos militares. Nós ficamos mais de 20 anos com o comando de oficiais do Exército, um general que chegava a entrar no centro de operações e reclamando porque não tinha nenhum cadáver até aquela hora da noite, passando até por isso. Mas nós tivemos aquele massacre do Carandiru, em 1992. Em 97, nós tivemos aquele caso da favela naval, que foi um caso de muita comoção nacional também. Isso provocou uma revirada, nem tanto pelo governo. A própria PM resolveu fazer uma reversão, puxando uma filosofia de polícia comunitária. Está lá o comandante, Carlos Alberto Camargo, tem que fazer justiça a ele, que é uma polícia dedicada à proteção da vida e da dignidade humana. Uma polícia voltada à qualidade, à eficiência do seu trabalho. E nós tivemos, nesses anos do século XX, aí, até recentemente, um trabalho dedicado na contenção da letalidade policial. Isso significou lá, mais de 25 anos aproximadamente, um método de tiro para resguardar vida, método de proteção da vida, o método Giraldo. Os policiais que estavam envolvidos numa situação de letalidade eram afastados até recentemente, num prazo mínimo de 30 dias, para fazer um exame psicológico, psiquiátrico, para verificar possíveis efeitos sobre o seu comportamento profissional a partir desse evento morte, que não pode ser natural mesmo para um policial. E tivemos outras medidas, comissão de mitigação espalhada pelo Estado, um policial envolvido com violência era imediatamente afastado pelo seu comandante superior. Retrocedemos então, coronel? Retrocedemos então? Retrocedemos, sim. Escrevi um artigo no Estadão falando do retrocesso na política de segurança do Estado. O que nós percebemos? Não adianta agora uma medida, um procedimento. Nós precisamos fazer uma revisão da política de segurança. Uma política significa um pacote, um conjunto de procedimentos, principalmente aqueles procedimentos para evitar que essas coisas aconteçam. O que nós estamos percebendo, alguns indicadores valem como incentivo para alguns indivíduos que extrapolam completamente, como o caso dessas mortes, não debilitar totalmente a instituição, obviamente, são desvios agudos desses indivíduos que merecem a máxima punição e serem expulsos da PM o mais cedo possível. Mas o fato é que nós temos um incremento de letalidade esse ano, mais de 80%, que você mencionou aí, sem que haja uma correspondência em termos de incremento da violência no Estado. Pelo contrário, o Estado ainda exibe os melhores resultados de segurança do país. Isso se deve a uma grande massa de policiais que atende em torno de 10 milhões de atendimentos por ano, Fabrício. Então, a polícia não está massacrando à toa, assim, descontroladamente. Tá? Ela faz um excelente trabalho, os resultados estão aí. Melhor do que o Caiado, governador do Goiás, anda dizendo que é o melhor estado do país. Não é. É São Paulo com todos esses problemas.
Mas Coronel, nós temos um incremento, nós temos uma redução da aplicabilidade das câmeras, porque nós temos mais de 400 mortes que não foram vistas com câmeras como foram vistas nessa aí, né? O afastamento de policiais que se envolvem com letalidade, agora só o subcomandante ou corregedoria pode fazer, e os envolvidos em letalidade, naturalmente, não são afastados para se verificar a sua qualidade psicológica para retornar ao trabalho das ruas. Coronel, Coronel, Sim. bom dia. Uma pergunta, Coronel. A gestão Guilherme Derrite, né, na segurança pública, sob a gestão Tarcísio de Freitas, trocou mais de 3 dezenas de coronéis da Polícia Militar em São Paulo, inclusive do alto comando, né? Inclusive do Centro de Inteligência, do Comando de Choque, né, que é a unidade subordinada à rota, inclusive. Qual que foi o impacto disso? Porque muitos especialistas dizem que essa troca estava diretamente relacionada a permitir a entrada de uma política que era em que digamos, a letalidade policial tivesse mais centralidade do que uma política em que colocava a inteligência policial como um processo central que, inclusive, protege a vida dos policiais, né? O senhor acha que essa troca tudo da estrutura da PM contribuiu para essa situação hoje que a gente tem? Contribui sim, porque essas mudanças, elas mostram o tom. É como música. Você tem uma música que tem variados tons, variados arranjos. O arranjo que nós percebemos é o seguinte: colocar pessoal oriundo da rota, como se a rota fosse a grande maravilha da polícia de São Paulo, e não é. Ela não faz prevenção. Nós temos por ano, Sakamoto, cerca de 3 milhões de ocorrências criminais no estado de São Paulo. Se você tiver alguém furtando uma loja, como foi esse caso aí, ou roubando um celular na rua, você vai chamar a rota, você vai chamar o batalhão, liga o 190, vai atender o batalhão da sua região, que é uma companhia de policiamento que conhece a dinâmica criminal, que sabe lidar com a população. A rota tem um efeito repressivo. Repressivo é aquele que age depois que as coisas aconteceram, ir atrás do bandido que assaltou. Mas a prevenção efetiva é dessas unidades que dão atendimento imediato. Por que dão atendimento imediato? Ela também tem esse impacto de prevenção naquela área da sociedade onde ela atua. Pois bem, quando você coloca o padrão rota, que é o padrão de repressão, você muda a chave da prevenção para a repressão. Esse mudar a chave, ele tem um aspecto importante, porque toda a inteligência que era voltada para um sistema de prevenção criminal, analisando dados, etc., ela volta para uma chave de repressão. Então, muda-se essa aplicação, o que favorece, de certa forma, que policiais mais descontrolados entendam que a biruta, né, que o vento leva aí da política de segurança, é uma biruta de reprimir, quando, na verdade, o compromisso, até do treinamento de tiro, lá do método Giraldi, é uma polícia de proteção da vida. Esse fator tem que pesar nas decisões dos policiais, na decisão do sargento, do tenente que está lá na rua comandando seus policiais. Nós temos uma mudança, é importante, esses fatos isolados que vão se acomodando, eles devem suscitar, obviamente, o governador, que é o detentor do poder total aí das suas polícias, uma revisão, verificar o que, afinal de contas, está errado no compromisso que o governo tem com a sua sociedade. Coronel, o senhor estava dizendo, e é verdade, os indicadores de São Paulo, embora se deteriorem, já são melhores do que Bahia, Rio de Janeiro, enfim, outros estados que estão em pior situação. Agora, indicador positivo no serviço público não costuma ser atirado pela janela, né? Eles descem a escada, degrau por degrau. Quando você se dá conta, o que era positivo passou a ser negativo. E quero crer que em São Paulo, essa percepção de piora, embora os indicadores ainda não estejam tão deteriorados quanto em outros estados, ela já é eloquente. As pessoas estão percebendo, o noticiário está mais atento e percebendo, e os casos se avolumam, casos de exagero. O que eu lhe pergunto é, num caso como esse, ou nesses 2 casos que nós estamos analisando hoje, afastou, vai abrir um procedimento, saiu da rua para um setor administrativo, isso daqui não pede alguma coisa mais forte do que isso? Se você tem, é evidente que você precisa aguardar o devido processo legal, mas a legislação brasileira prevê a prisão preventiva, quando é o caso, por exemplo, de
proteger a sociedade, impedir que um réu interfira na investigação. Estamos falando de um policial que está sendo investigado pela própria polícia, né? Pode ameaçar testemunha, pode destruir evidências. Não seria o caso, em casos assim tão evidentes, filmados, de ter providências mais draconianas? Olha, Josias, isso aí depende muito até do próprio Ministério Público que acompanha essa situação. Se a polícia deixa de tomar uma medida imediata, uma prisão em flagrante, muitas vezes o tempo decorrido dificulta até o próprio flagrante. Sim. O Ministério Público ele tem uma função constitucional importante, não é só para São Paulo, para o Brasil todo, de controle externo das polícias. E os Ministérios Públicos, de maneira geral, fazem pouco esse trabalho. Nós estamos vendo no Rio de Janeiro o Ministério Público extremamente tíbio, né? Uma tibieza danada de fazer o controle dos excessos que acontecem. A letalidade lá é muito pior aqui, a letalidade de Goiás, de Sergipe, Bahia, é muito pior que São Paulo. É um problema de ordem nacional essa questão do descontrole das polícias do país. O que nós estamos aqui no estado de São Paulo, temos é que cobrar que aqui não é Bahia, não é Sergipe, não é Goiás, não é Rio de Janeiro, aqui é São Paulo. Né? Tem seus compromissos, o governador tem esse compromisso de fazer uma revisão, porque senão o que vai acontecer nós sabemos. Se não houver uma medida que seja preventiva, ou seja, parou por aqui, nós sabemos que vai continuar acontecendo. E isso vai pesar naturalmente, não só para a sociedade, né? Claro que é o principal de tudo, mas pesa politicamente. Porque até no primeiro momento, o discurso, nós vimos isso com o Maluf, cansamos de ver, vou botar a rota na rua, bandido que não tiver se comportar direitinho, ou vai para fora, ou vai preso, ou vai para o cemitério, essas conversas todas que a gente escuta, nós imaginamos que um governo com uma nova mentalidade, com a cabeça que tem um Tarcísio, seria capaz de fugir desse lugar comum de mostrar masculinidade política, de enfrentamento, vou para cima do crime. O Cabral falava isso no Rio de Janeiro também, é um lugar tão comum, ir para cima do crime organizado, etc. E isso rende aplauso. Morreu 470, a população aplaude. Só que quem tem uma consciência cívica mínima não pode aplaudir isso. Nós tivemos momentos em que a polícia reduziu a letalidade. Se o senhor estivesse no comando, coronel, objetivamente, o senhor defenderia, nesses dois casos, que houvesse a prisão preventiva, que eles fossem presos enquanto o processo tem o seu curso, o seu andamento normal? Ou o senhor acha que esse é o tratamento mesmo? Eu fico pensando no policial que se porta adequadamente, que tem o seu comportamento balizado pelas regras da polícia e pela legislação. Se tu olha um negócio como esse, chegamos ao vale tudo, quer dizer, o senhor adotaria, se estivesse no comando, algum procedimento que sinalizasse um incômodo maior com casos como esse? Estamos falando de alguém que atirou pelas costas, matou alguém pelas costas, o outro atirou o sujeito da ponte, né? Não acha que deveria o comando da própria polícia se portar de forma diferente nesse caso? Nesse caso, a medida que é correta é simplesmente afastar das ruas e imediatamente estabelecer o inquérito naquilo que for cabível. Porque nesses casos é um Mas caso a prisão, de morte. o senhor acha que não cabe, que foi a pergunta do Josias, o senhor acha que não caberia uma prisão preventiva num caso como esse? Porque é tão explícito ali, ele atira Fabiola, pelas costas dessa maneira, não houve ali uma situação no qual ele estava atacando aquele Tem homem, dúvida, né, né? no Não tem supermercado. dúvida. Mas aí, Fabiola, a prisão preventiva, quem teria que pedir é o delegado que está fazendo o inquérito, que instaurou o inquérito. Não faz parte, não é da PM mais. Não, Os mas é isso crimes que, contra a a gente vida está lhe perguntando, Mas o que eu se o estou senhor acha dizendo, que né, coronel? cabe O que eu lhe isso. pergunto, coronel, é se não caberia da parte do Estado, e aí nós estamos falando do Estado policial, né? E o comando precisa passar uma sinalização, né? O secretário, o governador, nós estamos falando sobre isso aqui, mas o que eu lhe perguntei é se o senhor tivesse dentro do sapato de um comandante da PM. É evidente, a investigação vai tomar o seu curso, mas se o senhor daria uma sinalização diferente, olha, isso é um caso muito grave, até acho que não seria absurdo uma prisão preventiva, ou não? Acha que deve se manter Porque isso aqui nós estamos vendo, os casos estão sendo tratados dentro de uma anormalidade que transforma a ação policial em anormal, né? Está saindo da curva e os pontos são cada vez mais frequentes. Essa fuga da curva não é mais um ponto aqui, um ponto ali, não.
os casos estão se avolumando, né? E aí me incomoda um pouco, e por isso lhe perguntei, esse comportamento sempre igual, né? Sempre saiu da rua, está na área administrativa, mas não se... Quando ocorre a punição, se é que ocorre, ninguém vem a público dizer, olha, aquele caso do policial que que atirou pelas costas 11 vezes, ou que atirou a pessoa da ponte, estão sendo punidos, demitidos agora. Não se tem notícia disso. Tem que ir atrás e tal. Eu me pergunto se não tem que mudar o procedimento, coronel. Isso daí o meu incômodo, né? A preocupação no caso é um delegado que está instaurando inquérito, deve ter feito a portaria remetida cópia ao Ministério Público, e ele pode solicitar ao Ministério Público a prisão preventiva. Isso vai ser pedido ao juiz, não compete, portanto, a PM, está fora das condições da PM fazer esse procedimento. O que é importante é a resposta institucional que dá para esses e outros casos. Eu lembro de um comandante, em 2006, lembro até da data, o coronel Leclerc, ele tinha um procedimento, por exemplo, assim, caso de letalidade, imediatamente afastado de 30 a 60 dias. A terceira morte, em diante, em serviço, por mais legal que seja, está fora do policiamento. Ele vai trabalhar no polícia florestal, no bombeiro, no trânsito, mas não vai no patrulhamento, onde a chance de fronteamento é muito grande. Dizia ele, com 3 mortes, é no mínimo muito azarado. E nós acabamos incentivando, nós temos policiais de São Paulo, Rio, com 10, 15 mortes, continuam nas ruas. E isso é intolerável. E o governador, naturalmente, que é o detentor maior da política de segurança, ele tem que fazer uma revisão geral nessa política, porque a política de aplauso a curto prazo pode se transformar num pesadelo político a médio prazo. Muito bem. Coronel José Vicente, agradeço a sua participação ao vivo aqui no nosso programa. Um bom dia ao senhor e até. Bom dia, até uma próxima. Obrigado. Obrigado, coronel. Vamos ao intervalo para quem está conosco.